É importante que você tenha em mente que a explicação que eu vou dar agora possui muitas generalizações e alguns conceitos eles foram simplificados para que todo mundo possa entender, considerando que provavelmente você que está assistindo esse vídeo não é formado em física ou em química como o Dr. Gui, né? Nem eu. Então, é um assunto bastante complexo e a gente precisa ter muita cautela para estudar esse assunto e para tirar conclusões precipitadas, né? A datação radiométrica, ela é uma técnica utilizada pelos cientistas para descobrir a idade das rochas, fósseis e outros materiais. Ela funciona como um verdadeiro relógio natural, baseado na transformação dos elementos químicos radioativos, que são elementos que têm seus núcleos ali bastante instáveis, e esses elementos eles são transformados em outros. Alguns elementos químicos, eles são radioativos, como eu disse. Isso significa que ali o núcleo dos seus átomos são estáveis e com o tempo eles se transformam em outros elementos. Essa transformação, olha que interessante, ela acontece numa taxa constante e que é conhecido como meia-vida. A gente estuda isso em química lá no ensino médio. A meia-vida é o tempo que leva para que metade da quantidade original de um elemento radioativo se desintegre e se transforme em outro elemento. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o carbono 14 ele tem uma meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Isso significa que se uma amostra contém 100 átomos de carbono 14 hoje, depois de 5.730 anos, vão restar apenas 50 átomos. Depois de mais 5.730 anos, vão restar 25, e assim por diante. Outros elementos que a gente pode citar são usados na datação, é o urânio, 238, que se transforma em chumbo, 206, e o potássio, 40, que se transforma em argônio, 40. Esses números são o número de massa do elemento químico. O principal do método é que, quando uma rocha se forma, por exemplo, depois de uma erupção vulcânica, ou quando um organismo morre, a quantidade inicial desse elemento radioativo fica registrada naquela amostra. Com o passar do tempo, parte desse elemento original se transforma no elemento resultante. Assim, quando a gente mede a quantidade do elemento pai, que ainda resta, e o elemento filho, que foi formado, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo esse processo começou, ou seja, a idade da rocha ou do fóssil. O carbono 14 ele é especialmente útil para datar materiais orgânicos, como ossos, madeira e tecidos, porque ele está presente na atmosfera e ele é constantemente absorvido pelos seres vivos. Quando a gente respira, quando a gente se alimenta, a gente está absorvendo o carbono 14. Quando esse organismo morre, ele deixa, obviamente, de absorver esse carbono 14. E a quantidade do elemento na amostra, ele vai começando a diminuir, ele vai começando a decair.